Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 143 e o versículo 7. Salmos, capítulo 143 e o versículo 7. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia, não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele, meus irmãos, tem pressa, meus irmãos, em vir socorrer a mim e a você, meus irmãos. Deus hoje, meus irmãos, está vindo de encontro a mim e a você, para socorrer a mim e a você, meus irmãos. Porque Ele está vendo que eu e você não temos mais força, meus irmãos. Ele está vendo que eu e você, meus irmãos, já se encontramos fracos, meus irmãos, de tanto clamar, de tanto pedir, meus irmãos. E Ele hoje, meus irmãos, está entrando com pressa, meus irmãos, para socorrer a mim e a você, meus irmãos. Deus hoje Ele tem pressa, meus irmãos, em me ajudar, em te ajudar, meus irmãos. Deus hoje tem pressa, meus irmãos, em socorrer a mim e a você, meus irmãos. Porque só Deus sabe o que você precisa, meus irmãos. Só Deus sabe o que você necessita, meus irmãos. E só Ele para nos socorrer, meus irmãos. Só Ele para nos ajudar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus hoje, meus irmãos, tem pressa para vir ao meu e teu encontro, meus irmãos. Para nos socorrer, meus irmãos. Para fazer o que eu e você tanto almeja, meus irmãos. Para fazer o que eu e você tanto quer, meus irmãos. Porque o que eu e você, meus irmãos, não pode fazer só Deus. E o que para mim você é impossível, meus irmãos, para Deus é só questão de tempo, meus irmãos. Porque só basta uma palavra de Deus, meus irmãos, para tudo na minha na tua vida mudar, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus Ele é justo. E hoje Deus está vindo, meus irmãos, com pressa, meus irmãos, para socorrer a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus sabe até onde eu e você pode ir, meus irmãos. Deus sabe até onde é o meu e o teu limite, meus irmãos. E é por isso que Ele hoje está vindo socorrer a mim e a você, meus irmãos. Porque Ele sabe, meus irmãos, até onde você suporta, meus irmãos. E quando Ele vê que você não suportamos mais, meus irmãos, é que Ele entra com providência, meus irmãos. É que Ele vem para socorrer a mim e a você, meus irmãos. E hoje Ele tem pressa, meus irmãos, para vir socorrer a mim e a você. Para vir ao meu teu encontro, meus irmãos. Para fazer o que você não pode, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e um ótimo domingo para todos. E tome posse dessa palavra, meus irmãos, que Deus hoje Ele tem pressa para vir socorrer a mim e a você, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos, porque Deus hoje é pressa a mim na tua vida, amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham um ótimo domingo e fiquem todos com Deus.